tudo bem? Beleza? Cumprimenta aí quem está ao teu lado, um beijo, um abraço, carinho, afago. Talvez tua esposa esteja sentada aí do teu lado, você nem sabe, meu velho. Então aproveita aí. Beleza, cara. Abre lá a Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 22. Essa passagem ela é muito louca, velho. Olha só o que Jesus está dizendo. Os olhos são a candeia do corpo. Talvez você olhe para eles e fale, o que é candeia? Né? Parece aquele hotel Candeias, né? O que é candeia? Vamos adaptar esse texto. Os olhos são a luminária do corpo, são a luz do corpo. Olha o que acontece. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Será que Jesus está tendo algum problema com astigmatismo, com miopia? Será que Jesus estava fazendo alguma propaganda do Sadalamin? Não, Jesus não estava fazendo propaganda do Sadalamin. Ele estava dizendo que se os nossos olhos forem corretos, o nosso corpo será iluminado. Porque a falta de iluminação interior é a ausência de olhos bons. A ausência de olhos que enxergam. E é óbvio que Jesus não estava falando acerca dos olhos naturais. Mas ele estava falando sobre uma outra forma de enxergar, ele estava falando sobre um outro olhar. Aí ele continua dizendo, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Note bem, Jesus ele está falando acerca de dois tipos de olhos. Olhos bons e olhos maus. Mas não tem olhos mais ou menos? Não, é só bom ou é mal? Olhos bons, corpo bom, cheio de luz. Olhos maus, corpo mau, cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Vamos orar, pedir revelação a Deus? Baixa tua cabeça, fecha seus olhos. Senhor, dá-nos entendimento, discernimento da Tua palavra, para que de fato, como o Senhor está falando, os nossos olhos sejam bons e que sendo bons, nosso corpo possa ser iluminado e vivamos na luz. Nós pedimos a Ti, ó Pai, misericórdia das trevas que habitam em nós e nos faz, ó Pai, enxergar as coisas de uma maneira mais precisa. No nome de Jesus que nós oramos e pedimos a Ti discernimento e revelação. Amém. É muito louco essa passagem, esse texto que Jesus está declarando. Ele está dizendo que a falta de entendimento está relacionado com a forma como nós enxergamos as coisas. Se os nossos olhos são maus, o nosso entendimento, a nossa vida será cheia de trevas. E o que é interessante sobre as trevas é que nas trevas as coisas não são notadas, não são percebidas. Elas simplesmente acontecem. Agora, se os nossos olhos forem bons, nós notaremos as coisas, perceberemos as coisas. Então note a importância que Jesus está dando para os olhos. E não para os olhos naturais. Ok, talvez você tenha um olho bonitinho aí. Mas Jesus não está falando sobre olho natural. Ele está falando sobre a forma como nós percebemos o mundo. Ele está falando sobre a forma como nós enxergamos as coisas. E aí que entra o assunto de fé, porque tem tudo a ver com isso. Porque o que é fé? Fé é a certeza das coisas que não se veem, nem se podem tocar. Em outras palavras, fé é enxergar as coisas com outros olhos. Aliás, o convite de Deus para que nós tenhamos fé é o convite de Deus para que enxerguemos o mundo como Ele enxerga. Portanto, fé nada mais é do que enxergar o mundo, enxergar a vida, enxergar a si mesmo, enxergar o próximo com os olhos de Deus.
enxergá-lo de maneira diferente, perceber o mundo de maneira diferente. E exatamente por isso que aqueles que têm fé, eles têm uma clareza, eles têm uma percepção diferente acerca da vida. Enquanto uma pessoa sem fé está desesperada, uma pessoa com fé está em paz. E é interessante pensar nisso quando principalmente a gente lê os relatos dos mártires da fé. Era gente que morria cantando. Mas não morria tipo no carro cantando. Talvez você morra no carro cantando. Mas morria numa fogueira cantando. Tá vendo a diferença? Morria numa cova de leões cantando e louvando em paz. Por quê? Porque eles estavam enxergando coisas que os olhos naturais não enxergam. Portanto, fé é o convite de Deus para que tenhamos os olhos dele e vejamos as coisas como ele vê. Tem uma passagem lá em Isaías, capítulo 53, versículo 1, que é uma passagem profética messiânica que está dizendo a respeito do Messias. Isaías 53, 1. Olha só o que diz sobre o Messias. Quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz em terra seca. Olha só o que diz acerca de Jesus. Ele não tinha qualquer beleza. Vamos pegar a descrição de Jesus aqui, não sei se você está percebendo. Um broto tenro. Uma raiz de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza. Não tinha nenhuma majestade que nos atraísse a ele. Nada em sua aparência para que desejássemos. Esse é o Messias, velho. Tá vendo como você tem esperança? Jesus era feio pra caramba. E é o que a Bíblia está dizendo. Nada na sua aparência para que desejássemos. Jesus era indesejável aos olhos naturais. E por isso, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Olha o que diz. Um homem de tristeza, familiarizado com sofrimento, como alguém que os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Por quê? Porque através dos olhos naturais, todos rejeitariam Jesus. Porque sem fé, porque sem enxergar além, Jesus era um simples homem. Mas enxergando além, você percebia que ele não era um simples homem. Mas você necessitaria de fé para enxergar isso. Você precisaria enxergar como Deus enxerga. O Messias não tinha nada na sua aparência que se tornasse atraente para nós. Mas olha só o que o Pai diz sobre o Filho. Mateus capítulo 3, versículo 17. Quando Jesus estava sendo batizado, de repente abre o céu e uma voz sai do céu dizendo: Este é meu Filho amado, de quem tenho muito prazer. Está vendo? Os olhos de Deus são diferentes dos olhos humanos. A forma como Deus enxerga é diferente da forma como nós enxergamos. E é dado isso por conta do pecado. Mas o que Deus está querendo restaurar é a nossa percepção, a nossa forma de enxergar as coisas. Porque restaurando a nossa forma de enxergar as coisas, tudo começa a fazer sentido. A vida faz sentido. A igreja faz sentido. O GP faz sentido. A Bíblia faz sentido. O teu irmão está ao teu lado, faz sentido. A fidelidade faz sentido.
mas só se você enxergar com os olhos de Deus. Jesus, ele veio nos dizer que Deus não vê como o homem vê. Jesus veio nos alertar e nos chamar a atenção dizendo: "Ei, galera, a forma como vocês enxergam as coisas não é a mesma maneira, não é da mesma forma como Deus enxerga. Deus percebe as coisas, a vida, de maneira diferente. De maneira diferente com qual o homem a percebe e a enxerga e a entende. Exatamente por esse motivo que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você quer ver as coisas do céu? Você vai ter que ter os olhos de Deus. Você vai precisar nascer de novo, Nicodemos. João capítulo 3. Porque a única maneira de perceber o invisível é através dos olhos espirituais. E esse é um milagre. É um milagre que Deus quer te dar. Uma nova percepção acerca da vida. E quando você tem esses olhos, quando você recebe esses olhos, tudo na sua vida é diferente. Como naquele texto que a gente leu lá em Mateus no início, a forma como nós percebemos as coisas agora é de uma maneira iluminada. E o que eu vejo é que essa ausência de olhos, por vezes, te coíbe e te impede de ter uma visão correta acerca de você mesmo. E talvez o primeiro milagre que esses olhos fazem em nós é que nós tenhamos uma percepção mais apurada de quem nós somos. E é só através desses olhos espirituais. Porque Jesus diz que sem esses olhos espirituais, nós sempre nos colocaremos como vítimas do mundo e da humanidade, da nossa existência, como sendo aqueles coitadinhos menos favorecidos. Mas quando nós temos bons olhos e a nossa vida é iluminada, nós percebemos que nós não somos coitadinhos. E com essa visão correta acerca de nós mesmos, isso nos faz com que nos arrependamos e confessemos os nossos pecados. E a Bíblia diz que confessando os nossos pecados, nós somos purificados. E todo pecado é perdoado. Portanto, tendo o pecado perdoado, a nossa visão acerca de nós muda, altera, é diferente. E a Bíblia diz que a forma como alguém que segue a Cristo deve ser ao olhar para si mesmo, é olhar para si mesmo sabendo que você é a própria justiça de Deus. Mas você só vai conseguir perceber justiça se você tiver esses olhos espirituais. E eu acho que isso é fascinante na vida cristã. Porque a vida cristã, ela abre a mente, ela abre o entendimento, ela abre a percepção. O teu próximo agora não é mais a mesma coisa. O teu próximo agora ele é notado de maneira diferente. Porque você percebe ele. Exatamente por isso que há de se duvidar de quem diz que entregou a vida a Jesus, mas olha para o próximo como qualquer pessoa olha. Olha para o vizinho como qualquer um olha. Porque se você tiver os olhos de Deus acerca do teu próximo, do teu semelhante, você vai perceber que ele é muito mais do que um simples ser humano. E quando Jesus fala sobre o próximo, ele diz e conta a parábola do bom samaritano. Ele olha, ele conta aquela parábola dizendo que o bom samaritano passou por um caminho e olhou e percebeu um homem que foi assaltado na beira do caminho. Está vendo? Quando nós temos os olhos de Deus, nós percebemos o nosso próximo. Nós percebemos a dor do nosso próximo.
nós percebemos a angústia, percebemos o desespero. Quando você tem os olhos de Deus, você enxerga o dinheiro de maneira diferente. Porque a forma como Deus enxerga o dinheiro é como sendo servo dele, e não o contrário. Mas se você é alguém que diz ser nascido de novo, mas serve ao dinheiro, você não está enxergando como Deus enxerga. Deus enxerga o dinheiro como sendo servo. E Jesus deixava isso muito claro. O dinheiro que ele tinha era para servir. E não o contrário. Jesus não servia o dinheiro. Mas quantas pessoas continuam ainda cheias de trevas? Vivem procurando dinheiro. Vivem por todo quanto é canto, de alguma forma, tentando ter mais e querer mais, como se você fosse o escravo do dinheiro. A forma como Deus enxerga o dinheiro é diferente. E quando nós temos os olhos de Deus, a forma como nós enxergamos o dinheiro também é diferente. Como Deus enxerga o mundo? A palavra diz que Deus amou o mundo. Isso é assustador. É assustador porque grande parte dos evangélicos, aleluia, olham para o mundo com desprezo, com ódio, com indiferença. Mas como Deus enxergava o mundo? Deus enxergava o mundo com misericórdia. Ele enxergava o mundo como alvo do amor dele. E não como alvo da condenação dele. Como alvo da misericórdia. E não como alvo da indiferença. Como Jesus enxergava as pessoas, como Deus enxerga as pessoas. A palavra diz a certa altura do campeonato que Jesus está descendo de um barco, ele olha uma multidão, ele está cansado, ele olha para aquela multidão e vê coisas que ninguém viu. O que ele vê? Uma multidão como ovelhas sem pastor. Em outras palavras, Jesus olha para aquela multidão e vê que eles não tinham direção nenhuma. Que eles não sabiam de onde vinham, aonde estavam e para onde estavam indo. E Jesus olha para aquelas pessoas de uma maneira diferente, como qualquer ser humano olha. Ele olha com compaixão. Ele olha com compaixão. E quantas vezes você está na sua faculdade, está no seu trabalho, e a forma como você enxerga as pessoas não é da mesma maneira como Jesus enxerga. Quantos cristãos enxergam as pessoas como sendo inimigas? Deus de maneira nenhuma enxergava dessa maneira. Deus enxergava as pessoas com olhos de compaixão. E Deus, Ele quer te dar os mesmos olhos que os dele. Como Jesus, como Deus, enxergava as religiões, as diferentes religiões. É interessante pensar que Jesus olhava para as pessoas que viviam na ignorância da ausência de revelação com tolerância. Você não vê em nenhum momento Jesus querendo enfiar a goela abaixo as verdades que ele proclamava. Mas ele olhava para aquelas pessoas e tinha misericórdia. Tinha misericórdia porque ele sentia a dor daquelas pessoas, ele via a dor daquelas pessoas, a dor de alguém que está servindo um Deus que nem sabe o que é um Deus que a avó, o vô, o tio, a tia, o país, a cultura pregou. Jesus olhava para as religiões com tolerância. Agora, como Jesus olhava para o religioso? Jesus olhava para o religioso com extrema intolerância, ao ponto de ele olhar para o religioso, para o moralista, para aquele que ficava julgando o próximo,
Olhar para ele e dizer o seguinte: vocês são uma raça de víboras. Tenho nojo de vocês. Ainda mais Apocalipse diz que os religiosos, os mornos, Jesus ele tem vontade de vomitá-los da boca, porque a forma como Deus vê a religiosidade é diferente da maneira que os nossos olhos naturais enxergam. Deus olha para a religiosidade com desprezo. Como Jesus olha, enxerga a perseguição. Como Jesus enxerga a pressão da vida, o medo. Como Jesus enxerga as situações adversas. Jesus enxerga de uma maneira tal que a perseguição é como se fosse um sinal de que eu estou indo para o caminho certo. É como se fosse um sinal de que eu estou pensando diferente do que a massa está pensando. E ele enxerga as pressões como um sinal de que ele está fazendo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é diferente da vontade do mundo. Ele enxerga os desesperos da vida como forma de crescimento, de edificação, como coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. Como Deus enxerga o poder? Deus enxerga o poder como uma maneira e uma oportunidade de dar voz a quem não tem voz. Você está vendo? Eu poderia ficar aqui falando mais várias situações que Deus enxerga diferente da maneira como o homem enxerga. Deus ele tem uma visão diferente da visão que o homem tem. E o convite de caminhar pela fé é o convite de olhar de maneira diferente para as coisas. E não olhar com um olhar de otimismo, mas olhar com um olhar de certeza, de convicção. Porque a fé é simplesmente a certeza daquilo que você enxerga no Espírito. A fé é a certeza daquilo que teus olhos espirituais estão vendo. Portanto, o que eu quero dizer para você, meu velho, é que não é necessário apenas converter o teu coração a Deus. É necessário você converter os teus olhos a Deus. Isso é muito sério. Por que é muito sério? De fato, eu não acredito numa conversão parcial. Eu não acredito que quem converteu o coração não converteu os olhos. Mas eu acredito que muita gente vive num auto-engano da sua conversão, achando que o fato de, alguma forma, ter participado de uma igreja, ou ter levantado a mão no apelo e feito uma oração, isso faz delas convertidas. Mas se teu coração não está convertido, se os seus ouvidos não estão convertidos, se seus olhos não estão convertidos, na verdade não existe conversão em você. O que você vive é aquilo que Deus não tolera. Aquilo que os olhos de Deus quer distância. O que existe dentro de você, se seus olhos não se converteram, é religiosidade. Porque necessariamente, repete comigo, necessariamente, não é uma possibilidade, não é bacana se for, não é legal se acontecer, não. Necessariamente, se você se converteu a Cristo, os teus olhos precisam ser convertidos. A forma como você enxerga precisa ser diferente da forma como você enxergava. E o que me assusta é que numa massa daqueles que se dizem convertidos, eles ainda continuam enxergando como qualquer pessoa enxerga. Eles continuam enxergando a morte como qualquer ser humano enxerga. Mas para aquele que converteu seus olhos, como diz Paulo, morrer é lucro. E você deveria enxergar para a morte não como um fim, mas como um começo. Não como uma despedida, mas como um cumprimento de boas-vindas. Porque a forma como você enxerga precisa ser diferente. Portanto, converta os seus olhos a Deus. Mateus capítulo 13, versículo 13.
diz o seguinte: por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem. Hã? Como assim vendo, eles não veem? O que ele está dizendo é o quê? O ser humano vendo com olhos naturais, ele não consegue perceber as coisas espirituais. Ouvindo, não ouvem. Como diria a expressão popular, né? Passa por um ouvido e vai para o outro e vai embora. Porque eles não escutam, eles não ouvem com os olhos e com os ouvidos espirituais. Eles não conseguem entender. Jesus continua dizendo: nele se cumpre a profecia de Isaías. Olha só que forte, velho. Ainda que estejam sempre ouvindo. Hey, talvez essa profecia esteja dizendo acerca de você. Ainda que eles estejam sempre ouvindo no GP, no discipulado, no culto, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Por quê? Pois o coração desse povo se tornou insensível. De má vontade, ouviram com os ouvidos e fecharam seus olhos. Má vontade. Não quiseram ouvir com o coração aberto. E quando podiam enxergar, fecharam os olhos e fingiram que não estavam vendo. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração. Olha só o que acontece. E converter-se, e eu os curaria. Talvez Deus esteja falando exatamente com você. Você é um daqueles que enxerga como qualquer ser humano enxerga. Talvez você seja um daqueles que ouve como qualquer outro ouve. Que entende como qualquer outro entende. Deus está te convidando a ouvir como Ele ouve, a ver como Ele vê e a entender como Ele entende. Mas para isso acontecer, é necessário que você volte, ou na verdade que você obtenha sensibilidade e pare com a sua má vontade de ouvir. Porque quantas vezes nós com Deus somos como quando a gente está discutindo com a nossa esposa ou com o namorado, sei lá, que está ouvindo e está ouvindo, mas não está percebendo. Não está sensível àquilo que você está ouvindo e àquilo que você está vendo. E dessa forma, nós nunca entenderemos as coisas de Deus. E como a palavra mesmo diz, que se você não enxergar as coisas espirituais, é impossível agradar a Deus. Mano, você pode fazer teu corre aí quanto você quiser. Mas se você não tiver fé, se você não enxergar com os olhos de Deus, se você não perceber o mundo como Deus percebe, é impossível agradá-lo. Mas Jesus promete que se de alguma forma você abrir o coração e converter o seu coração a Ele, os seus olhos a Ele, os seus ouvidos a Ele, Ele irá te curar. Jesus continua dizendo, Mateus 13,16, mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Mano, como diz o Falcão, do Rapa, se você não tem fé, você já está em desvantagem. Feliz é você que consegue ouvir, consegue perceber, que consegue ver aquilo que naturalmente o ser humano não consegue ver nem ouvir. E você pode estar pensando, a partir disso, que esse papo parece ser meio loucura. Tipo assim, velho, como assim? Para mim só existe aquilo que eu vejo.
Mas você já percebeu a quantidade de coisas invisíveis que existem no universo? Por exemplo, uma delas é a lei da gravidade. É invisível. Você vê a lei da gravidade? Por exemplo, o ar que você está respirando é invisível. Quem te garante que tem oxigênio aqui? Por que você está puxando aí com teus pulmões esse oxigênio que você crê que está aqui? Sabe por quê? Porque eu diria que a vida é muito mais invisível do que visível. A vida, ela consiste em muito mais coisas que nós não vemos com os olhos naturais e que nós não escutamos com os nossos ouvidos naturais e que nós não sentimos com o nosso coração natural. A vida é muito mais do que isso. Eu estava assistindo esses dias aquele filme 2012, que conta lá sobre a profecia maia, enfim, do término do mundo no ano de 2012. E uma das coisas que me chamou muito a atenção no filme era justamente esse apelo muito forte para a racionalização humana e, por fim, o mundo acontecendo lá e acabando e o apocalipse acontecendo, segundo a narrativa do filme. As pessoas discutindo, tipo assim, como os cristãos, como os maias, enfim, sabiam que o mundo ia terminar e nós, que estudamos a ciência todos os dias, não sabíamos disso. Simplesmente porque muitos limitaram aquilo que enxergam e aquilo que entendem as simples coisas naturais da vida. E a vida, sendo bem honesto, ela é feita de coisas sobrenaturais e invisíveis. E se você não tiver bons olhos para enxergar essas coisas, se você não tiver bons ouvidos para ouvir essas coisas, se você não tiver um bom coração para sentir e entender essas coisas, a vida para você é uma cadeia. É uma caverna sem luz. O convite de Jesus é: saia da caverna, venha para a luz, enxergue mais, ouça mais, veja mais, perceba mais. E a maneira que você faz isso é ok, viajando o mundo, conhecendo outros países, ok, legal. Mas você não precisa fazer isso para que você perceba que no mundo todo, aquilo que os nossos olhos naturais veem é a mesma coisa. Já percebeu shopping? Shopping é igual em todo lugar. Eu já viajei para muitos lugares. E a única coisa que muda é a língua. Mas é igual as lojas, é igual tudo. Porque os nossos olhos naturais repetem aquilo que se vê. Não é acerca de um maior conhecimento da naturalidade do mundo que eu estou falando. É acerca de um maior entendimento da sobrenaturalidade do mundo que eu estou dizendo. E, mano, Deus está te convidando a ter outros olhos, a enxergar como Ele enxerga. Portanto, olha aí para quem está ao teu lado e diga o seguinte: o mundo é mais do que aquilo que podemos ouvir com nossos olhos naturais e daquilo que podemos ver com os nossos olhos naturais e sentir com o nosso coração natural. Portanto, converta os seus olhos a Deus, converta seus ouvidos a Deus e converta seu coração a Deus. Fé, por fim, é o convite de Deus para nós enxergarmos aquilo que Ele enxerga. Amém? Tamo junto, é nóis, abraço.